Ministério do Turismo e LFC Cultural apresentam Primum, o misterioso bumerangue. Autora Vivi Costa, ilustrador Charles Segatti, inspirado na peça teatral A Magia do Livro, Lei Federal de Incentivo à Cultura. Apoio Fundação Marco Polo, Centro Universitário FSG e Foco 3 Produções. Patrocínio Valeu, IVA, Alibem, Espumatec, Nutrire, Projeto Livro que Te Quero ao Vivo. Conheça a autora Vivi Costa. Olá, eu sou a Vivi. Gosto muito de inventar histórias. Sou professora, escritora e assistente social. Mas isto é outra história. No reino de Castrum, conheci Carmina, Magnus e Leger. Fizemos muitas descobertas juntos. De certo modo, eles me ajudaram a conhecer outros países, outras formas de viver e compreender o mundo. Apesar do medo que temos do Mago dos Ventos pelo seu egoísmo, ganância e trapaças, buscamos caminhos que nos ensinem a respeitar as pessoas, a compartilhar conhecimento e sabedoria e a construir a solidariedade por onde passamos. Conheça o ilustrador Charles Segatti. Sou ilustrador desde que nasci. Digo isso pois uma das lembranças mais remotas que tenho é de produzir figurinhas de chiclete aos 4 anos de idade. A partir daí, nunca mais parei e fiz de uma das coisas que mais gosto minha profissão. Amo ilustrar. Fico muito feliz em saber que meus desenhos inspiram tanta gente. O começo. Tudo surgiu em um castelo chamado Castrum, onde moravam Carmina e Magnus, os feiticeiros do reino. Eles deveriam usar seus poderes para cuidar do livro Primum, que guardava toda a sabedoria e conhecimento do mundo. Mas a ambição e o desejo de ser mais poderoso do que o outro fizeram com que eles cometessem um grave erro. Então, numa batalha de feitiços, encantos e magia, o livro foi atingido e se despedaçou. As partes do livro caíram em vários locais do mundo. Agora, sem poderes, Carmina e Magnus fazem uma grande jornada para encontrar os fragmentos do livro. Leger segue junto, sempre alerta para proteger os feiticeiros sem poderes. Minerva, a deusa da sabedoria, enviou sua mascote Coruja Tagarela para dar-lhes uma forcinha nas buscas, pois precisavam encontrar as partes do livro antes que Malik, o Mago dos Ventos, o faça. Antes de embarcar nessa aventura, conheça os personagens principais desta história. A feiticeira Carmina é uma moça branca de cabelos loiros compridos e ondulados, grandes olhos verdes, nariz arrebitado e boca pequena. Ela usa vestido rosa de mangas compridas, uma saia com babados que vai até a canela e botinhas marrom. Um cinto de fivela redonda com uma estrela no meio, uma capa rosa longa e um chapéu vermelho pontudo e sem abas com uma estrela na frente completam o visual. O feiticeiro Magnus é um rapaz branco de cabelos castanhos com as pontas crescidas, pequenos olhos castanhos, nariz reto com óculos redondos apoiados na ponta e boca pequena com lábios finos. Usa um manto azul escuro de mangas compridas que vai até os joelhos, com uma capa verde escura longa, botas de cano alto pretas e um chapéu preto pontudo. Leger é um rapaz branco, magro, de cabelos castanhos curtos, olhos azuis, nariz pequeno, lábios finos e queixo quadrado. O rosto está pintado de branco, do nariz para cima. Usa blusa cinza de mangas longas com faixas verdes um pouco abaixo do ombro e com babados no peito que formam um V. Por baixo da blusa cinza, usa outra azul escura. As calças são verdes, com punhos e tem faixas vermelhas com franjas amarelas nos joelhos. Na cabeça, usa um gorro vermelho. Malik, o Mago dos Ventos, é um homem branco de cabelos e olhos castanhos, nariz fino e curvado, e os lábios também finos e curvados para baixo. Tem um cavanhaque na mesma cor do seu cabelo e das sobrancelhas. Veste blusa branca com um colete azul com bordados e calça amarela. Na cabeça, leva uma boina azul com uma pena branca e nos pés, sapatos de bico muito fino. A coruja tagarela acompanha os feiticeiros nas buscas. Ela tem penas marrom, grandes olhos redondos e o biquinho laranja. A capa tem uma moldura verde, com pequenos triângulos dourados ao redor. Em cada canto da moldura há uma silhueta de canguru.
O título Primum está escrito em degradê de azul para verde sobre o céu alaranjado. Acima, em uma faixa de papel amarelado com as pontas retorcidas e escritas em letras maiúsculas pretas, o primeiro livro do mundo. Entre a frase e a palavra primum, centralizado, está um livro aberto com palavras escritas em verde. Abaixo, em letras brancas, o misterioso bumerangue. Carmina, de perfil, bem na frente e à esquerda, é mostrada da cintura para cima. Ela carrega em frente ao peito um urso koala, que está com a cabeça recostada no ombro esquerdo da feiticeira e com os olhos fechados. À direita e mais atrás estão Magnus, com os braços cruzados, e Leger. Eles olham para o alto na direção de um bumerangue em formato de V aberto e com as pontas arredondadas, marrom, com as pontas pretas e com um brilho azulado ao redor. Coruja tagarela voa determinada na direção do bumerangue. Mais atrás, entre Carmina e Magnus, há um homem com o corpo pintado com formas geométricas e linhas brancas, de saiote e faixa na cabeça vermelhos. No canto inferior direito, há 4 girassóis. Ao fundo, há árvores altas e colinas cobertas de vegetação. A autora dedicou o livro à prima Madalena, que a cada encontro ensina sobre gratidão e gentileza. Cada ilustração preenche 2 páginas do livro. Vamos agora embarcar nesta aventura. Coruja tagarela levava apressadamente a parte recém-encontrada do livro Primum. Voou ao encontro da deusa Minerva e já estava distante quando fez a seguinte recomendação: não se demorem em sair da África, voltem por onde chegaram. Vamos logo, disse Leger tomando a frente. E pernas para que te quero, completou Magnus. Despediram-se da pesquisadora angolana que muito lhes ajudou na tarefa de resgatar a parte do livro que estava na África. Carmina deu-lhe um abraço apertado e seguiu atrás dos dois. Ao chegarem no local indicado por Coruja, além dos flamingos sobre a água, avistaram algo que parecia ser um tubo. Desconfiaram. Talvez fosse mais uma armadilha de Malik, o mago dos ventos. Mesmo em dúvida, foram ao encontro daquele objeto esquisito. Ao se aproximarem, Magnus identificou. É o periscópio de um submarino! A deusa Minerva, enorme, de perfil, à direita e entre as nuvens brancas, é mostrada do peito para cima. Ela é branca e tem cabelos loiros, longos e ondulados, pequenos olhos azuis, nariz arrebitado e boca grande. Usa um vestido azul escuro sem mangas. Na cabeça, usa um capacete de prata com detalhes em ouro e 2 asas brancas na parte de trás. Ela está com os braços estendidos em direção à coruja tagarela, que se aproxima com as asas abertas e as páginas do livro Primum presas pelas garras. Lá embaixo, Carmina, Magnus e Leger acenam para a coruja. Atrás deles está o lago cheio de flamingos pousados. No meio do lago está um submarino amarelo praticamente submerso. O céu de fim de tarde tem tons rosados e alaranjados. Ele vibrou muito. Mas que maravilha! Vou poder utilizar meus conhecimentos sobre navegação submarina. Uhul! Valeram as aulas que tive lá no reino de Castrum. Imediatamente abriu a escotilha e deu as instruções aos demais para entrarem no submarino. Assim que desceram as escadas, Magnus recomendou a Leger: feche bem a escotilha para evitar que a água inunde tudo e nos impeça de seguir viagem. Mas como saberemos que direção tomar? Indagou Carmina. Eu não tenho a menor ideia. O fundo do mar é um mistério para mim, afirmou Leger. Então Magnus dirigiu-se à sala de máquinas, tranquilizou os amigos. Vou verificar se encontro alguma pista sobre a nossa navegação. Aguardem. Em alguns instantes, voltou trazendo uma carta náutica e, estendendo o papel sobre uma mesa, analisou cada detalhe do traçado. Magnus, Carmina e Leger estão dentro do submarino. Os feiticeiros estão em pé, ele no centro e com os braços cruzados, ela à esquerda com as mãos unidas em frente ao peito.
Leger desce por uma escada presa na parede do submarino. Há uma boia de salvamento de cada lado da escada. À esquerda, há uma escotilha e o encanamento com válvulas e registros que se estende do topo até o chão. À direita da escada está a parte interna do periscópio, formado por um tubo com um visor para observação e uma luminária do tipo pendente. No canto inferior direito está o painel com o sonar. Tanto Leger quanto Carmina não entendiam nada daqueles sinais, números e linhas que apareciam na tal carta náutica. Já Magnus era pura concentração. Olha daqui, olha dali, logo ele se pronunciou. Vejam, a indicação é para seguirmos na direção sul, contornar o continente africano até chegar no Cabo da Boa Esperança. Dali, tomaremos o rumo ao leste. Vamos! Temos que submergir e iniciar a navegação imediatamente. Carmina e Leger pouco entenderam que providências deveriam tomar, mas seguiam atentos aos comandos de Magnus. É necessário muito cuidado com as áreas rochosas, próximo à costa continental. Precisaremos seguir para áreas com maior profundidade e então teremos mais segurança. Pretendendo ajudar, Carmina disse: deve haver uma sala de equipamentos de controle. Precisamos achá-la. E foi assim que iniciaram a viagem. Magnus está à frente e à esquerda, em pé, atrás de uma bancada. Com um compasso na mão direita, ele desenha um círculo sobre a carta náutica. Carmina está em pé, um pouco atrás e à esquerda do feiticeiro. Ela olha ao longe e toca o queixo com os dedos da mão esquerda. Leger está à direita, em pé, olhando através das lentes do periscópio. Após avaliar as correntes marítimas, Magnus acionou o sonar e programou os equipamentos do submarino para seguir a rota indicada na carta náutica. Durante a navegação, eles admiraram as criaturas que povoam as profundezas do oceano. "Que beleza esses corais, hein?" falou Leger. "E olhe como as cores são vibrantes!" exclamou Carmina. Sempre atento aos instrumentos de navegação, Magnus também se encantou com as belezas lá do fundo. É a grande barreira de corais australiana, que de tão grande pode ser vista até mesmo do espaço. Conversa vai, conversa vem, os três nem imaginavam que Malik conhecia muito sobre sonares e ondas que eles emitem. Mesmo vindo debaixo da água, ele identificou a rota de navegação do submarino. "Desta vez, não vou perder tempo. Vou chegar ao destino antes dos feiticeiros", afirmou o Mago dos Ventos com um ar de satisfação. O submarino amarelo, que toma toda a parte central da imagem, navega pelo fundo do Mar Azul. 2 faróis na frente iluminam o caminho. Na lateral, há 3 escotilhas, uma ao lado da outra, por onde Leger, Carmina e Magnus admiram os corais azuis, amarelos e vermelhos, uns que parecem tubinhos, outros que parecem pequenas árvores sem folhas e algas verdes e os cardumes de peixe multicoloridos que por ali nadam. Usando seus poderes, Malik desvendou o plano de navegação. Foi até o local da chegada. Ficou à espreita num ponto estratégico. E tão logo avistou o periscópio. Comemorou. "Yupi! Eu estava certo! Agora vou me transformar em um aborígene. Só espero que Coruja demore para retornar de sua visitinha à deusa Minerva. Então terei mais chance de segui-los e não ser notado." Sem saber o que lhes aguardava em terra firme, lá dentro do submarino, Magnus acionou o comando para inflar um bote e deu instruções a Leger. "Abra a escotilha antes de sair. Respire profundamente. Só depois siga até o bote. Quando se volta à superfície, é muito importante respirar lentamente." A mesma orientação foi dada a Carmina, e logo depois foi Magnus que saiu do submarino e respirou o novo ar. Malik, bem grande e à direita, é mostrado da cintura para cima. Ele está com o rosto franzido, com a cara de mal e segura em frente aos olhos um binóculo, em cujas lentes aparece a parte superior do periscópio cercado pela água do mar. Ao redor do mago há palmeiras e areia branca. Ao fundo há vegetação e montanhas. O céu está azul com algumas nuvens. "Vejam, este lugar é habitado por aborígenes."
espantou-se Leger. Então estamos mesmo na Austrália, concluiu Carmina, lembrando os estudos feitos sobre povos nativos de cada continente e da grande barreira de corais. Magnus, que já sabia para onde levaria a rota traçada na carta náutica, afirmou: Você está certíssima, Carmina. Estamos na Austrália e é onde devemos encontrar mais uma parte do livro Primum. Então Leger indagou: É possível estabelecer comunicação com este aborígene? Será que ele fala nossa língua? O que eu sei, continuou Carmina, é que existem muitos grupos de aborígenes e cada um tem seu próprio estilo de vida. Então devem falar línguas diferentes. Carmina, Magnus e Leger teriam se aproximado mais do nativo se Coruja Tagarela não tivesse chegado a tempo. Carmina e Magnus estão na praia, em pé, um ao lado do outro. Sorrindo levemente, eles caminham em direção a um aborígene. Ele tem o corpo pintado de marrom com linhas e formas geométricas brancas, cabelos e cavanhaque cor de laranja e está de saiote, faixas nos braços e na cabeça vermelhos. Leger está dentro de um bote inflável amarelo perto da margem e segura um remo vermelho em cada mão. Coruja Tagarela voa na direção dos feiticeiros. Bem à esquerda, há 2 baldes com tinta marrom e branca, um pincel, os sapatos e a boina de Malik. Há palmeiras altas e baixas pela areia. Mais ao fundo, no mar azul, está o submarino. O céu está azul com algumas nuvens. Opa, opa, opa! Mas é impressionante. Vocês não percebem o risco que estão correndo? Disse Tagarela, alertando sobre Malik estar disfarçado como um aborígene. Foi então que os 3 arregalaram os olhos e trataram de se afastar. Mas era tarde demais. Ouvindo a coruja, o mago dos ventos soube que fora desmascarado. Fez rapidamente um feitiço para ter suas vestes novamente e disse: Já me descobriram, não é mesmo? Pois vou atacá-los imediatamente. A sabedoria do universo será minha, toda minha. Então ele os atacou fazendo o que sabe fazer muito bem. Provocou uma intensa ventania. Sobre as nuvens, a deusa Minerva, com sua sabedoria, guardava as partes do livro resgatadas pelos feiticeiros enquanto falava consigo mesma. Tomara Carmina e Magnus lembrem dos conhecimentos a respeito de como se proteger diante de ventanias, tornados e redemoinhos e consigam despistar Malik. A deusa Minerva está à esquerda de perfil no céu entre nuvens. Ela é mostrada da cintura para cima e segura nas mãos as páginas do livro. Olha para baixo na direção de Magnus, Carmina e Coruja Tagarela e do aborígene, que estão na praia, à direita, bem pequenos, e de frente uns para os outros. O bote inflável, vazio, e o submarino estão no mar azul. O sol brilha no céu azul claro. Estavam apavorados, pois os ventos eram cada vez mais fortes. As ondas do mar ficaram gigantescas nesta hora e um imenso redemoinho fez tudo voar. Foi então que Carmina lembrou: Precisamos sair de perto da encosta do mar e procurar uma vala para nos proteger. Boa menina, pensou deusa Minerva. Utilizando-se do conhecimento, Carmina orientou corretamente. De repente, Leger diminuiu o passo e gritou: Estou perdendo as minhas forças, sigam em frente, eu não conseguirei ir muito longe. Não desista, Leger, vamos vencer mais esta batalha, animou-os Magnus, que também já não conseguia ser tão rápido. Por sorte, naquele instante, Coruja Tagarela indicou o local que puderam se proteger. Malik, furioso, está à esquerda, em pé, com os braços erguidos na altura dos ombros e os dedos das mãos afastados. Ao lado dele, um redemoinho enorme e com muitos raios ao redor toca a areia da praia. Leger, Magnus e Carmina estão bem à direita, de frente e olhando assustados na direção de Malik. Coruja Tagarela voa sobre a cabeça dos feiticeiros. Ondas grandes se formam no mar próximo à beira. O céu exibe tons azulados e arroxeados. Ufa! Essa foi por muito pouco, por pouco mesmo, Carmina, exclamou Coruja. Conseguimos despistar o Mago dos Ventos, mas não sei por quanto tempo. O que faremos agora? Questionou Magnus. E foi neste momento que um objeto passou voando muito próximo ao nariz de todos eles. O que foi isto? Indagou Carmina. Não tenho a menor ideia, respondeu Magnus quase sussurrando.
Voava muito rápido, não conseguia identificar se era um pássaro, uma shuriken ou uma pedra que caía por causa do redemoinho. O mago dos ventos era muito astuto e poderia ter voltado sobre outro disfarce. Pretendiam permanecer um pouco mais na vala, porém um fato os surpreendeu. "Vejam, novamente o objeto voador!" exclamou Leger. Foi então que Coruja, lembrando das orientações da deusa Minerva, afirmou: "É um bumerangue! Melhor segui-lo!" Magnus, Carmina e Leger estão dentro de uma vala escavada na vegetação rasteira. Carmina, à esquerda, e Leger, à direita. Estão deitados de lado, ela protegendo a coruja tagarela com o corpo e ele encolhido e abraçando os joelhos com o braço direito. Magnus está um pouco atrás, deitado de costas com os joelhos dobrados e a mão direita protegendo o rosto. Um bumerangue em formato de um V aberto com os cantos arredondados, marrom com as pontas pretas, passa sobre a cabeça deles. Ao fundo, o redemoinho levanta uma ventania que agita as folhas das palmeiras. Levantaram-se rapidamente e trataram de correr para não o perder de vista. "Coruja, você tem certeza que devemos seguir o bumerangue?" questionou Magnus. Ora, como se eu não soubesse o que estou falando. É claro que devemos segui-lo. Você já esqueceu que eu sou o mascote da deusa Minerva? A deusa da sabedoria? Meio desenchabido, Magnus mudou de assunto e, apreciando a paisagem, disse: "Olhem que maravilha de girassóis! Lindíssimos!" exclamou Carmina, que adorava flores. "Mas vejam, parece fumaça lá adiante, não parece?" Foi então que todos olharam com espanto o que estava acontecendo. "Uau! Onde há fumaça, há fogo!" constatou Leger. Deram mais alguns passos por entre os girassóis quando duvidaram do que estava diante de seus olhos. Magnus à direita, Carmina e Leger um pouco mais atrás, todos sorridentes, estão em um campo de girassóis amarelos que estende até o fundo. Entre Carmina e Leger, Coruja tagarela voa abaixo sobre os girassóis. O bumerangue marrom com as pontas pretas está no canto superior direito. Bem à esquerda, ao longe, uma nuvem de fumaça se forma e sobe para o céu em tons alaranjados e azulados. "Será verdade? O Malik socorrendo um canguru?" questionaram os feiticeiros. "Pois é, surpreendente, hein?" exclamou Leger. Então Coruja tagarela foi logo dizendo: "Este incêndio está queimando tudo. É preciso ajudar. Os animais e plantas estão em grande perigo. E como faremos isto, já que o Malik está tão perto?" "Não se preocupe, Magnus. Vamos pelo outro lado", respondeu Coruja. "Será que a parte do livro Primum também foi queimada?" perguntou Carmina, ao que Magnus completou: "Se isto acontecer, não teremos como cumprir a nossa missão. O livro jamais será reconstituído. Nós jamais teremos nossos poderes de volta e a sabedoria do universo estará para sempre perdida." Enquanto se dirigiam para o outro lado do incêndio, perderam de vista o bumerangue, mas Leger observava atentamente os movimentos de Malik. Malik, no canto inferior direito, de costas e com um regador nas mãos, derrama a água sobre uma mamãe canguru com um filhote na bolsa. O campo ao redor deles e a floresta à esquerda estão em chamas. Há labaredas altas ao redor das árvores e muita fumaça para todos os lados, pintando a paisagem com tons de laranja, amarelo e vermelho. Ao fundo e à direita, 3 cangurus e 4 pássaros tentam escapar do incêndio. O céu está todo vermelho. Coruja tagarela sabia que a deusa Minerva aprovava a iniciativa de auxiliarem no combate ao incêndio. Também é demonstração de sabedoria cuidar do meio ambiente, pensou ela. "Leger, vamos ajudar com esta mangueira", disse Magnus, já se dirigindo para perto dos bombeiros. "Eu vou socorrer este coala que parece bastante assustado", disse Carmina, fazendo compressas com uma toalha úmida e oferecendo água ao pequeno animal. Vendo o esforço dos feiticeiros e de Leger, Coruja orientou:
Façam o que for possível. Não temos muito tempo. Antes do anoitecer, devemos seguir o caminho indicado pelo bumerangue. É mesmo, não vi mais o bumerangue, afirmou Leger. Mas não demorou muito. Logo, logo, o bumerangue foi avistado novamente se aproximando dos feiticeiros. Neste momento, uma chuva intensa começou a cair. Todos vibraram. Afinal, era um bom sinal. Carmina, de perfil, bem na frente e à esquerda, é mostrada da cintura para cima. Ela carrega em frente ao peito um urso koala que está com a cabeça recostada no ombro esquerdo da feiticeira e com os olhos fechados. Mais atrás, à direita, 3 bombeiros com uniforme, capacete e máscara. Magnus e Leger seguram uma mangueira longa que jorra a água sobre labaredas. Ao redor deles, pelo campo queimado, há alguns focos de incêndio e fumaça se erguendo do chão. Ao fundo, à esquerda, há árvores queimadas com galhos retorcidos e sem folhas. À direita, há árvores altas com as copas cheias de folhas. O céu tem tons avermelhados e alaranjados. Hora de seguir o bumerangue, disse Tagarela. Imediatamente despediram-se dos bombeiros. Já distantes da área do incêndio, Carmina, Magnus e Leger, a passos largos, não tiravam os olhos do bumerangue. Diante da atual circunstância, nem me incomodo de andar sob a chuva, afirmou Magnus. Tomara chova bastante, isto sim, e ajude a acabar com o incêndio, manifestou Leger. Foi neste momento que Malik surgiu do nada, interceptou o voo do bumerangue, tomou-o para si e rapidamente saiu da vista de todos. E agora? Como saberemos que direção tomar? Seguimos para a costa? Ou vamos em direção ao deserto? Ou vamos para uma ilha? Ou... questionava Carmina. Após um instante de dúvida, Coruja afirmou: é por ali. O rumo indicado era uma cidade que avistaram ao longe. Carmina, Magnus e Leger, com Tagarela pousada no ombro, estão em pé de costas sob a chuva forte. Leger aponta para o bumerangue no formato de um V aberto marrom com as pontas pretas que voa sobre eles. As montanhas, as árvores e o céu ao fundo exibem tons de azul e verde que vão do claro ao escuro. As luzes da rua já se acendiam. Quando, mesmo molhados de chuva, entraram numa imensa biblioteca. Nem tiveram tempo de apreciar a maravilha daquele lugar, pois logo ouviram o Mago dos Ventos que soltava a sua gargalhada mais sarcástica. Perderam a viagem, seus tolos! Esta parte do livro primo me pertence. Agora estou bem perto de ser o mais poderoso mago do universo, dono de toda a sabedoria, de todas as histórias, de todo o conhecimento, de todo. Enquanto Malik delirava de alegria e contentamento, era visível o olhar de desapontamento dos feiticeiros. Como ele conseguiu esta façanha? Tentavam encontrar alguma explicação para o ocorrido. E foi então que perceberam o que estava acontecendo ao redor. Do alto da biblioteca surgiu o bumerangue, que voava na direção de Malik. Magnus, Carmina, Leger e Coruja Tagarela estão no meio de uma biblioteca, com um estante de livros à esquerda e à direita. A água escorre das roupas deles e formam poças no chão. Malik está à direita, gargalhando com o braço direito erguido para cima e as páginas do Primum na mão. O bumerangue está próximo à mão do mago. O primeiro a ver foi Leger. Ei, aquilo é o bumerangue! É mesmo! E voa em direção ao Mago dos Ventos, completou Carmina. Numa fração de segundos, Malik já não tinha mais a parte do livro Primum em suas mãos. Com o impacto, ela foi lançada bem em frente aos feiticeiros. É a nossa chance! Disse Magnus, já entregando o material para a coruja, que tratou de alçar voo imediatamente. Mas o mistério ficou no ar. Quem lançou o bumerangue? Malik é mostrado do peito para cima. Ele está à direita, triste, com a cabeça baixa, o rosto apoiado na mão esquerda.
os olhos fechados e os lábios levemente arqueados para baixo. Magnus, Carmina e Leger, sorridentes, estão mais atrás, à esquerda. Magnus está com o braço esquerdo erguido acima da cabeça e alcança as páginas do livro para a coruja tagarela que paira no ar com as asas abertas. O bumerangue voa à esquerda acima de Leger. Ao fundo, há estantes com livros e as paredes da biblioteca. Fim. Roteiro de audiodescrição, Milena Schneid-Eich. Consultoria, Felipe Mianes. Narração, Raquel Carissimi.